fazendo mal ao outro. Tem que... É tudo um simbólico, não para a gente se conscientizar que tem que melhorar, né? Mas é isso que muito... É como católico vai o padre para confessar. se confessar. Acho que adianta se ele confessa e continua fazendo. Né? Tem que confessar e mudar. A pessoa vai para o padre e confessa que ele fez alguma coisa, roubou. E o padre ele diz, então você tem que fazer uma reza, isso tudo, tá bom, mas tem que parar de roubar, né? Não é no dia seguinte vai e rouba, né? Tem que... Decisão concreta. É difícil, nem sei. Às vezes a gente tem uma decisão, mas tem vários fatores. O mau instinto de cada um, a gente não consegue nem sempre superar, né? Quais são as diferenças básicas entre o judaísmo e o catolicismo? Bom, monoteísta os dois são. Aqui os dois são as religiões monoteístas. Então, talvez entre as principais religiões, o judaísmo, o catolicismo, que o pessoal muçulmano. A diferença básica é que a gente se prende somente no Velho Testamento. A gente não acredita. É interessante que os católicos aceitam o Velho Testamento, mas o Novo tem algumas mudanças. E o básico é que a gente cumpre os 613 mandamentos, sendo que muitos não dá nem para cumprir hoje. Estão vinculados ao Templo de Jerusalém ou outra coisa, mas os que são possíveis cumprir hoje em dia, nós fazemos o possível para cumprir. Né? Neles você tem, por exemplo, coisas que é para fazer bem a um outro ser. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso está no judaísmo. Isso é uma coisa racional. E é uma coisa que quando alguém na sociedade não faz isso, ele passa a atrapalhar a sociedade. Roubar, matar. Alguém que rouba, mata, estupra. Ele está fazendo mal à sociedade. Mas alguém que, por exemplo, não toma cuidado com essas leis de dietas do caché. Aparentemente não está fazendo mal a ninguém, mas mesmo assim ele causa um mal espiritual, né? Talvez a diferença seja que a gente tem muitos mandamentos básicos. Eu não sei, já conversando com algumas pessoas, perguntei se eles têm no catolicismo também um mandamento, não só de amar o outro, uma coisa tipo em relação a comer, pode comer isso, não pode comer aquilo, em relação ao sábado, pode fazer. Pelo que entendi, não sei, né? No nosso a gente tem assim, muitas coisas que são práticas. Quais são as principais rituais, festas judaicas, os dias e como eles são executados? Os principais é no mês que a gente está agora, de Tishrei, que em geral cai em setembro. Inclusive, uma curiosidade legal, setembro lembra a palavra sete. Setembro, né? Em grego, latim, uma das línguas básicas é 7. Outubro, 8. Novembro, 9. Dezembro, 10. Mas no calendário não bate, né? Setembro é 9, outubro é 10. Mas no calendário judaico, setembro é o 7º mês. Outubro é o 8º mês. Não sei se é por isso, mas é curiosidade. Então, no mês que a gente está agora, chamado Tishrei em hebraico, que em geral coincide com setembro, são as principais festas. Temos o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, foi quinta e sexta, 5 e 6 de setembro. Temos o dia do jejum do Yom Kippur, esse é o dia que lotação máxima nas sinagogas, realmente quase todo mundo vem, vai ser sexta-feira agora, 13 de setembro. Depois temos a festa de Sukkot, das cabanas, que a gente monta cabanas. E temos também na Páscoa também. Se vocês repararem, a Páscoa ela não tem uma data fixa, não é igual o Natal, que é 25 de dezembro. Ela muda. O Carnaval, a consequência disso aí, por exemplo, ano que vem, o Carnaval vai ser mais tarde. Por quê? Porque essas datas elas são baseadas em datas judaicas. O Carnaval é 40 dias antes da Páscoa, a Quaresma, e a Páscoa é baseada no Pêssar nosso, a nossa Páscoa. E esse ano a gente tem 5.774, um ano nosso com 13 meses, não com 12. Por isso que vai cair mais tarde. A Páscoa mais tarde, o Carnaval mais tarde, tudo vai cair mais tarde. É uma festa muito comemorada também. Tem o principal, matzah, é um pãozinho, um pão ázimo, né? Inclusive nos desenhos da última ceia aparece, eles estavam comendo, já que era na Páscoa, estavam comendo aquele pão ázimo. É tipo uma pizzazinha fininha assim, que nessa festa a gente não pode comer nada fermentado, também é muito comemorado. Essas são as principais festas nossas. Tudo bem. Qual é a função do rabino? A função do rabino é um sacerdote da religião, então a função dele é ensinar a religião.
Se bem que, como eu falei para vocês, não tem tanta gente interessada, a gente tem que despertar o interesse neles, né? Ensinar a religião, muitas vezes zelar por, como a gente falou, as leis dietéticas. Então, às vezes, nas fábricas necessita que o rabino vá supervisionar a fábrica para constatar que está nos padrões nossos. Não quer dizer que uma fábrica que não está nos nossos padrões não tem higiene, não quer dizer isso. Apenas, por exemplo, a sadia. Eles usam carne de porco. Eu nunca fui lá, mas acredito que é super higiênico lá. Mas não pode, nos nossos padrões não pode porque tem carne de porco. Qualquer coisa de carne tem que ser abatido da nossa forma. Então, muitas vezes o rabino, o que quer dizer o rabino? Alguém que tem o conhecimento, ele tem que ir lá, verificar a fábrica. De carne já é problemático, mas tem outras, se vocês repararem, por exemplo, no Guaraviton, ele vem com um símbolozinho escrito em hebraico até, repara, Guaravita, Guaraviton, sucrilhos da Kellogg's, vem até escrito Kasher, tem alguns produtos no mercado aí que eles... os rabinos foram na fábrica, viram que realmente a fábrica atende nossos padrões, mas não é para confundir isso com higiene, não quer dizer que uma fábrica que não tem esse certificado, que ela não é higiênica, apenas ela não está nos padrões nossos da religião. Outra função do rabino é realizar casamentos, cuidar da sinagoga, realizar enterros, também muitas vezes é realizar paz entre as pessoas, né? Às vezes o rabino é procurado uma desavença entre marido e mulher, entre sócios, entre dois amigos, também faz parte. Por que o hebraico é a língua sagrada? Porque o hebraico é a língua no qual foi escrito a Torá, né? Supostamente Jesus devia falar hebraico, já que ele vivia em Israel, provavelmente ele devia pregar em hebraico, né? Sendo que hoje em dia existe o hebraico, em Israel é falado, ele tem pequenas diferenças, muito pequenas, entre o hebraico bíblico. Você vê, por exemplo, em Israel, você tem muitas palavras que você vê que não é hebraico. Eles, por exemplo, microfone, eles falam microfone. É a influência do inglês, mas existe uma palavra em hebraico para isso. É a língua sagrada, né, no qual nossos livros são em hebraico. A gente tenta o possível com nossos filhos, mesmo que são nascidos aqui no Brasil, que eles aprendam o hebraico. Eu tento conversar com eles o máximo possível em hebraico para facilitar os estudos deles. O que representa a Kippá? Kippá, vocês podem ver, é um chapéuzinho, não tem assim uma coisa sagrada, não precisa ser feito de uma forma especial. O homem ele tem que estar com a cabeça coberta, principalmente nas horas da reza. Então, quando a pessoa entra na sinagoga, na verdade, o certo é usar kippá dentro e fora da sinagoga, né? Os judeus ortodoxos assim fazem. Isso seria uma questão da pessoa sempre lembrar que Deus está acima dele. Interessante também você vê os cardeais, o pessoal mais cardeais, bispos também usam. Né? Não sei se sempre, como que é, mas eu vejo... Sempre eles usam? Com a gente não é para o cardeal, a gente não existe assim um mandamento para o rabino, um mandamento para o simples. Todos são proibidos de comer as coisas que a Torá proíbe comer, todos têm que respeitar os sábados, todos têm que fazer regras, não existe assim tal mandamento é para o letrado e tal mandamento para o menos letrado. Todos são iguais. Lógico que em nível de entendimento, cada um tem seu nível, né? O que seria o bar mitzvah? Bar mitzvah é quando a criança, o homem, atinge a idade de 13 anos, a menina 12 anos é chamado de bat mitzvah. Bar quer dizer filho, bat filha. Filho da mitzvah. Mitzvah é um mandamento. Quer dizer, ele atingiu sua maioridade religiosa. A partir desse momento, ele tem a obrigação de cumprir todos os mandamentos. Tem a obrigação de rezar, tem a obrigação de ir à sinagoga, etc. Até lá é mais um estágio. Depois do bar mitzvah, existe muitas cerimônias nossas, são exigidas a presença de 10 judeus homens. O garoto que tem bar mitzvah em diante, ele já pode fazer parte desse quórum de 10. E o que é o Talmud? O que é o quê? Talmud, deve ser. Talmud, por acaso, por sorte, nós temos aqui na nossa frente um dos exemplares. Isso é uma obra de 20 volumes, que é estudado nas yeshivot, nas academias rabínicas. O Talmud ele vai dissecando as leis, de onde a gente aprende as leis. São 20 volumes, mas tem os livros posteriores ao Talmud, que explicam o Talmud. Existe a questão da pessoa defender uma tese no Talmud, ele preparar alguma coisa e explicar. É uma coisa infinita, podemos dizer. Tem uma curiosidade também. Sim. Como é que vocês chamam o batizado em
no judaísmo? O batizado a gente faz com o garoto quando ele tem 8 dias, Brit Milá, circuncisão. É uma operação, não é bem fimosa, mas é uma que corta um pedacinho do prepúcio, isso chamado batizado. O garoto com 8 dias, lógico, se ele está nas condições normais, que às vezes o garoto tem icterícia, é uma debilidade em glóbulos vermelhos, não tem como fazer o Brit Milá nesse dia, fazem depois, mas isso seria o batizado. Para a menina não tem uma cerimônia muito mais simples, que é só dar um nome para a menina, mas para a criança. E isso é um dos poucos mandamentos que a gente vê realmente que o pessoal se apega. Por mais afastado, mais longe, sem contato, isso é uma coisa assim que, em geral, o pessoal faz. É raro, né, ter algum judeu que não passou por essa cerimônia. Existe, mas é raro. É muito mais comum que sim, né, que a pessoa tenha passado. E o casamento? Tem alguma coisa diferente do casamento? Sim. O que o pessoal, eu não sei porquê, mas o que virou símbolo do casamento judaico é levantar o noivo da cadeira, mas não é. Levanta, mas não é, isso não faz parte do casamento, isso é alegria. O casamento, a gente tem que ser casados judeus com judias, né? Nós nos preservamos, casamos entre nós, mas é uma cerimônia. O noivo dá um anel para a noiva, tem um rabino que oficializa, existe uma certidão de casamento em hebraico, mas não acontece nada assim de... Quer dizer, tem, lógico, é um momento Tem aquele especial. negócio, como é que chama aquilo? Rupá, né? Eles constroem tipo um palhozinho, um palcozinho, isso é parte do casamento. Mas de levantar o noivo na cadeira, levanta, não é passo, não levantou... Por que quebra o copo? Eles quebram o copo porque nós, desde que foi destruído o templo, isso já tem quase 2.000 anos, 1900 e mais, quase 2.000 anos atrás, a gente quebra o copo porque o casamento é um dos maiores momentos de alegria. A gente quer demonstrar que a gente sente a destruição do templo. Então, por isso, de propósito, quebra um copo para causar, né, uma coisa quebra, causa assusta, assim, para mostrar que nós não temos uma alegria completa devido à destruição do templo. Isso é prático no casamento, tem que ter, isso realmente tem que ter, né? E o pessoal comemora o casamento, faz muitas festas, faz uma festa grande, etc. Né? Mas isso também não é necessário, isso cada um com suas possibilidades, né? É isso? É. Tá bom. Obrigada.